Olá amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Estou na área novamente nesse ano 2020, sexta-feira está terminando, sábado, domingo, seja quando você vai ver esse vídeo, o que importa é ver, comentar, compartilhar. Quero falar a respeito de como a Fórmula 1 e como o automobilismo tem crescido nos últimos tempos. Semana passada eu falei a respeito da MotoGP, das demais categorias, da própria Fórmula 1, como elas seriam transmitidas, mas agora com informações soltas pela Fórmula 1 a respeito de audiência, comprovando que o Brasil continua como a maior audiência do mundo, até por ter uma TV aberta, a Globo, transmitindo as corridas, e da importância, e trazendo até alguns números do Grande Prêmio, por exemplo, para vocês entenderem como tem sido importante o automobilismo, e entrar na discussão. Não me entra, por exemplo, na cabeça o automobilismo, o motociclismo terem tido números tão expressivos no ano passado, por exemplo, e aqui no Brasil a gente não sabe ainda onde vai passar a MotoGP. Será que vai ser na Record? Aliás, semana passada eu falei que a Record estava negociando. Sabe quem está por trás ali mexendo os pauzinhos para tentar levar para a Record? J.R. Pereira, José Antônio Soares Pereira Júnior, que vem a ser o empresário que está por trás do tal autódromo de Deodoro, parênteses que vamos discutir muito ainda isso ao longo do tempo, ao longo desse 2020, ao longo dos próximos dias ou meses, mas dá para vocês entenderem relações, né? Emissora de Edir Macedo, que tem vínculos com a Igreja Universal completos, né? Que todo mundo sabe, Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, e aí você entende a relação. Mas voltando ao assunto principal, né? Não consigo entender como algumas emissoras não se interessam pelo automobilismo ou não tem como comprar os direitos de transmissão, então não sabemos como vai ficar a MotoGP, Indy, Fórmula 2, Fórmula 3, como vai ser a Fórmula 1 na Globo depois de 2020. Falei semana passada que eles estavam não com dificuldades, mas tentando renegociar, né, o contrato com a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 cobrou muito caro para renovar. Mas fato é que o Brasil sendo o principal mercado da Fórmula 1 com números comprovados pela categoria e com a Globo ganhando entre 500 e 600 milhões de reais ano por esse preço de patrocínio, que ela tem 6 cotas de anúncio, não faria muito sentido a Globo abrir mão de uma categoria como essa, porque sim, tem a impressão que qualquer outra emissora que visse com bons olhos oportunidades de negócio compraria a Fórmula 1 sem pestanejar muito. Peguei números que a Fórmula 1 soltou e queria discutir com vocês também a ponte Drive to Survive, o documentário que a Fórmula 1 vai lançar na Netflix no dia 29 de fevereiro, logo após os testes da temporada 2020. E como a Fórmula 1 aproximou através de uma nova plataforma, de um novo negócio, o público de um novo setor, né? As pessoas que eventualmente nem mais acompanhavam a Fórmula 1 ou que nem gostavam da Fórmula 1 viram nesse documentário da Netflix uma forma de encontrar alguns pontos convergentes com a categoria e até acompanhá-la. Foi um golaço tanto da Netflix quanto da Fórmula 1, que estendeu, a Netflix no caso, estendeu para a Fórmula 2, né, a FIA como um todo, a organização do campeonato como um todo. Agora tem na Fórmula 2 também um documentário, e eu tenho a impressão que várias outras categorias, e até no Brasil mesmo, a Stock Car, eu imagino que se tiver bons olhos vai começar a fazer documentários também da sua categoria, né, de como andam as coisas nos bastidores, para que novos públicos sejam atingidos. É importante ver que esse mercado de streamings, Netflix, HBO, Disney Plus, Apple TV e tantos outros que têm sido lançados, vão ser a base do futuro, vão ser meios que vão fazer com que as TVs por assinatura se mexam para ter novos negócios e, como um todo, vão abraçando públicos de maneiras muito surpreendentes. Pegando streams, por exemplo, o Aaron Hernandez, que é um jogador da NFL morto, se suicidou, muito famoso, teve um documentário dele, tem um documentário dele na Netflix, e você abraça um outro público. Então são formas que você tem de abraçar novos públicos. Então entendo que tenha sido um marco muito interessante da Fórmula 1, tanto é que Ferrari e Mercedes vão participar dessa segunda temporada, e eu mal posso esperar para ver como foram os bastidores daquele GP da Alemanha, né, que foi filmado inclusive por causa do aniversário da Mercedes, e foi a pior prova da Mercedes no ano passado. Um carro com pintura diferente, todo mundo vestido a caráter no passado,
e foi aquele desastre completo. E claro, também ver como foi o bastidor da categoria com a morte de Antoine Hubert no GP da Bélgica de Fórmula 1, aquela tragédia naquele sábado que antecedeu a primeira vitória de Charles Leclerc. Juntando tudo isso, né, pegando alguns números que a Fórmula 1 soltou e até números do Grande Prêmio, o Grande Prêmio, nosso site, teve 17,7 milhões de espectadores no ano passado. Esse número é igual ao número de pessoas no Oriente Médio na temporada 2019. Então a gente vai vendo como esses números são importantes no Brasil e como eventualmente pessoas que vão conversando com vocês na rua, com a gente na rua, com todo mundo, falam do documentário e falam que repassaram a acompanhar a Fórmula 1, acessar as plataformas, o Grande Prêmio de forma geral, a TV Globo, o Sport TV que transmitiam, para rever a categoria, pessoas que eventualmente deixaram de ver por causa da morte do Senna ou porque brasileiro não vencia, que é uma coisa que a Globo por muitos anos acabou explorando, né, tanto a imagem do Senna quanto a questão de apoiar apenas um brasileiro, ficar nessa questão eterna de achar que a categoria teria que sobreviver em terras brasileiras só com um piloto local, mas mesmo assim a audiência da Globo aumentou, tanto é que muitas das vezes a audiência da Fórmula 1 nas manhãs sustentava a audiência do Esporte Espetacular. Quando não tinha Fórmula 1 no domingo, o Esporte Espetacular perdia para a SBT, perdia eventualmente para a Record. É interessante ver como esse formato de streaming, esse formato de produto que a Fórmula 1 trouxe para abraçar esse outro público, fez com que a Fórmula 1 no Brasil e em diversos lugares do mundo tivesse uma importância muito maior. E eu gostaria muito que outras categorias também olhassem para esse viés do cinema, esse viés do documentário, das séries, para que esses novos públicos, sobretudo jovens, o jovem está muito afastado da Fórmula 1 de hoje, a não ser que você tenha um pai, uma família que esteja enraizada com o automobilismo e que o pai e a mãe tragam para o esporte. É muito difícil que os jovens de hoje venham a assistir a Fórmula 1, se interessem por automobilismo, se interessem até por carros. Então é interessante ver como abraçar todo mundo, todo esse mercado, para que cada vez mais o esporte a motor em geral tenha uma audiência e um interesse muito grande. Resta saber, portanto, como vai ser transmissão, se vai ser para streaming, se vai ser num link corsário que vamos ter que arrumar. Não bate, não casa ter uma Fórmula 1 em alta, ter um motociclismo em alta, uma MotoGP, ter uma Indy em alta, foi muito mais alta. Aliás, todas as categorias no Grande Prêmio, inclusive, foram um recorde, principalmente a Fórmula 2. A Fórmula 2 no Grande Prêmio, para vocês terem uma ideia, teve mais de 800% de audiência em relação a 2018. Então há um interesse, há um público que quer saber desse esporte a motor de forma geral e não vamos ter na TV. É uma convergência para o mundo digital? Como vai ser a Fórmula 1 e as demais categorias? Como vão ser as demais categorias no futuro? A Fórmula 1, claro, tem, por exemplo, a Fórmula 1 Pro, que é a TV da Fórmula 1 nos meios digitais, não tem aqui a disponibilidade no Brasil por causa do acordo da Fórmula 1 com a Globo, mas vai ser inevitável que isso chegue no Brasil e em todos os países, porque o futuro é o celular, o futuro é digital e muito das coisas que a gente vai ver, das novidades, vão ser transmitidas da TV para esse mundo digital. O que o Brasil vai fazer? É esse o próximo ponto. Comentem, participem, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. É sempre importante ler os comentários sempre educados de vocês. Se não forem educados, Rodrigo Berton, a nossa máquina ceifadora de comentários, vai lá cortar e até pode ir na sua casa para cortar os seus dedinhos. Beijo para todos vocês, até a próxima, tchau!